Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. Mais empregos e menos impostos. Hoje nós temos a satisfação de receber o professor Fernando Garcia, professor da FGV, que, através de nossa solicitação, fez um estudo sobre um trabalho de desoneração da folha de pagamento, que vai dar algumas explicações de como é que esse estudo, Fernando. Prazer em vê-lo aqui hoje à noite. Prazer, amigo. Fernando, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para você nos introduzir como é que foi montado esse estudo. Porque durante a campanha presidencial, a presidenta Dilma colocou de uma forma muito enfática que ela gostaria de desonerar a folha de pagamento. E daí apareceu uma proposta que já vinha sendo estudada da Confederação Nacional de Serviços. Como é que foi feito, como é que foi preparado esse estudo da Confederação Nacional de Serviços que você teve uma participação? Então, Roberto, esse estudo a gente já havia em outras ocasiões trabalhado em cima da ideia de desoneração na folha e substituição dessa contribuição patronal para a Previdência Social por outra base de arrecadação. Esse estudo, que nós atualizamos agora no ano de 2010, 2011, ele buscou trazer as informações mais atuais da economia brasileira e buscar alternativas para o financiamento. A gente tem na contribuição previdenciária uma característica muito específica da economia brasileira, que é a tributação sobre o trabalho. Não é uma contribuição como em alguns outros países, que vai para um fundo de previdência, você tem uma capitalização. Nosso sistema de repartição simples e trabalhadores e empresários, na proporção do salário, arrecadam esse recurso para a Previdência. Isso, ao longo dos anos, veio dando um peso muito grande, uma tributação muito grande sobre o trabalho, sobre a folha de pagamentos, que cria uma distorção grande na economia, considerando principalmente aqueles setores que empregam muita mão de obra. É o caso de algumas indústrias, é o caso do setor serviço, construção civil, que tem um peso da mão de obra muito grande. Para você incentivar a formalidade, para você incentivar o crescimento desses setores, e ao mesmo tempo para reduzir o custo, né, da economia brasileira, há alternativas de buscar uma outra base de arrecadação, também de caráter social, que recolha os recursos necessários para o financiamento. E essa base qual foi? Previdência. Então, entre várias possibilidades, esse estudo aqui ele focou a base das movimentações financeiras da economia, geradas pelas transações econômicas, excluída a movimentação financeira que a gente faz para reservar recursos à poupança. Uma das preocupações foi que esse imposto não gerasse um viés no sentido de onerar a poupança das famílias e das empresas. Então aqui foi visto, bom, como que a gente poderia desonerar as empresas, reduzindo ou eliminando, no caso aqui a gente fez vários cenários distintos, toda a contribuição patronal para a Previdência Social e buscar nas operações econômicas, nas transações econômicas, uma base de arrecadação para suprir a necessidade da Previdência, quer dizer, para buscar um equilíbrio também entre benefícios e contribuições da Previdência privada. O Fernando, me diga uma coisa, o objetivo que a nossa candidata à presidência da República, que se elegeu, que ela tinha seria exatamente não perder a arrecadação, né? Quer dizer, transformar um imposto em outro imposto, não criar novos impostos, nem diminuir aqueles para que a gente tenha arrecadação, mas, por outro lado, uma forma que houvesse uma facilidade no relacionamento entre o empregador e o empregado. Você acha que com essa forma como você achou aí um caminho,
isso daí traria uma facilidade no relacionamento entre o trabalhador e o empregador? Eu acho que sim. Ele tem um aspecto muito positivo, Roberto, que é o seguinte. Hoje, a contribuição patronal e também a contribuição dos empregados para a Previdência é feito só para aqueles que têm carteira assinada. Quer dizer, a informalidade na mão de obra, causada em alguma medida por essa carga tributária muito forte, ela acaba deixando uma parte da população brasileira ainda sem cobertura previdenciária ou sem fundos para permitir que essa pessoa receba uma aposentadoria na velhice. A partir do momento que você tira esse ônus específico do trabalhador, do posto de trabalho da empresa que o emprega, você tira esse conflito que existe entre o emprego pagar para no futuro ter o seu benefício social. Quando você passa isso para uma base mais ampla, você inclusive permite que recursos que transitam na economia informal sejam canalizados para o financiamento social da Previdência, né? Ou seja, você dá um baile, você dá um drible na sonegação, porque você passa por uma base de arrecadação maior, mais ampla, né, que não está específica no contrato de trabalho. Isso, obviamente, alivia a relação trabalhador-empresário e torna os dois cooperativos no sentido de ter um salário melhor, ter um crescimento maior. Quer dizer que nessa proposta, que a gente vem discutindo já desde o ano 2000, né, que quando foi o início do trabalho feito, faz com que qualquer pessoa que tenha uma conta bancária, que tenha uma movimentação financeira num banco, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica, seja ela qualquer atividade econômica que envolvida, que tenha essa participação, contribua para a Previdência. É isso? Exatamente. O trabalhador ele vai continuar contribuindo na proporção do seu salário, que é uma base, inclusive, de cálculo para ele ter o seu benefício calculado. Além dessa contribuição, ele também contribui na medida em que, quando ele recebe o salário, a hora que ele vai retirar do banco, vai pagar alguma conta, ele vai ser onerado uma parcela menor do que aquela que ele é onerado na folha de pagamento, né? Ele vai ser beneficiado com isso. E as empresas também vão continuar pagando, né? Só que esclarecer para o telespectador, Fernando, é que nós propusemos nessa nossa proposta da CNS que o trabalhador oficial, o trabalhador seletizado, não pagaria essa conta do patrão. Nós vamos aumentar mensalmente o percentual necessário para conseguir arrecadar o mesmo que hoje está sendo arrecadado através da contribuição sobre folha de pagamento, que pelo nosso cálculo seria 0,82%, né, sobre essa manutenção financeira, ele seria acrescido todo mês desse valor, que quando ele for na boca do caixa retirar o dinheiro, ele vai receber o dinheiro que efetivamente ele tinha direito de receber. Exatamente. Quer dizer, ele não vai pagar essa conta. Ele vai ter informal, sim. Ele vai ter um abono salarial suficiente para, né, dar a sua contribuição. Esse seria um dos princípios aí da cooperação entre capital e trabalho nessa medida. Mas não seria onerado, o trabalhador não seria onerado por isso, porque nós estaríamos aumentando, o empregador estaria aumentando o salário dele todo mês em relação a isso. Quer dizer, ele não vai pagar essa conta. Agora, o informal que você falou, a pessoa que tem uma renda na informalidade, que faz um trabalho extra-seletizado, vamos chamar assim, esse que tem uma conta bancária, esse vai contribuir com esse 0,82. Assim como a empresa que é informal, a empresa que não contribui para o INSS, não contrata seus funcionários com carteira assinada, vai passar a contribuir também com o INSS. Em função da sua movimentação feita através do banco. E aí acaba formalizando, então, os seus funcionários, porque como desonerou o trabalho, né? A expectativa é que a partir do momento que você não tem esse ônus fiscal sobre a carteira assinada, as empresas busquem naturalmente uma formalização maior, para ficar livre de outras penas que podem existir, da informalidade, coisa e tal, ao mesmo tempo em que ele não vai ter um custo
adicional e você amplia a cobertura previdenciária do país, ou seja, a proporção da população que vai ter acesso a um benefício previdenciário maior na sua aposentadoria. Quais são os reflexos macroeconômicos que essa proposta traria? Então, essa proposta ela tem um aspecto interessante que é o seguinte, ela tem um efeito de, para a maior parte das mercadorias transacionadas no país, reduzir o seu preço. Esse é um primeiro efeito importante, né? Alguns produtos ficam um pouco mais caros, porque são produtos que vão, né, ter uma movimentação financeira maior e aí vão ter um peso maior dessa contribuição, enquanto que a maioria dos produtos fica mais barato. Isso, de partida, já dá um ganho para a sociedade. A partir do momento que você torna os serviços, os alimentos, vestuário, calçados mais baratos porque diminuiu a carga tributária sobre esses produtos, você aumenta o poder de compra da população, né? Isso gera, como a gente viu recentemente, não precisa de nenhum outro exemplo histórico, de nenhum outro país, em nenhum outro ponto do tempo. Em 2009, o Brasil conseguiu superar a crise, não entrar em crise como o resto do mundo, com uma desoneração. Quer dizer, o efeito, a resposta é reduzindo impostos, passando essa redução de impostos por preço, a sociedade reage consumindo mais, investindo mais, produzindo mais, aumentando, inclusive, a própria arrecadação do governo. Então, essa redução do custo de vida, do custo Brasil, ela vai gerar um crescimento econômico. Então, o primeiro efeito importante é redução do patamar da inflação. Isso tem um efeito para conter, reduzir os preços na economia, isso é muito bem-vindo nesse momento que a gente tem aí pressões inflacionárias fortes no mundo e no Brasil. Aliás, o governo está fazendo tudo para diminuir essa inflação. Para tentar conter, controlar. Essa proposta viria de encontro àquilo que o governo quer. Ajudaria muito nesse ano uma medida dessa natureza, né? A segunda vantagem é que esse aumento das transações, esse aumento das operações leva ao crescimento econômico, né? Aumento de emprego, aumento da renda e aumento do consumo. Esse aumento, o Brasil tem uma carga tributária tão elevada que nós estamos num momento que pequenas desonerações e mudanças de base, elas têm um efeito muito grande, uma força muito grande para fazer a arrecadação crescer. É o que a gente viu em 2009, com crise financeira internacional, risco de recessão, o governo desonera e aumenta e acaba aumentando a arrecadação de impostos, batendo o recorde de arrecadação em 2009 e 2010. Quer dizer, ele não perdeu, ele aumentou a massa, ele aumentou o volume de operações. O que ele diminuiu foi a alíquota, né? Mas uma alíquota menor, uma base maior, tem esse efeito de fazer a arrecadação crescer. Então, o segundo efeito importante é geração de renda e geração de emprego. Isso aumenta a nossa capacidade de crescer sem inflação nos próximos anos. Por isso que eu acho que é uma proposta para uma plataforma de governo, para o primeiro ano de governo, muito interessante, porque você está criando uma base para gerar um crescimento sustentado e que contém, ao mesmo tempo, ajuda a conter a inflação. Diz um pouco também, Fernando, dentro desse aspecto, esse imposto às vezes é criticado porque diz, não, mas isso aqui vai facilitar, vai onerar as exportações e vai facilitar, onerando as exportações, vai facilitar, inclusive, as importações. Mas eu vejo que isso aqui seria o contrário. Ou tem reflexo isso no aumento em onerar as exportações e diminuir os ônus sobre as importações? Olha, tem um aspecto muito claro, Luiz. As pessoas às vezes confundem cumulatividade de imposto com a incidência do imposto do preço de uma mercadoria. Eu acho que esse ponto vem um pouquinho dessa confusão, né? As exportações brasileiras são oneradas pela contribuição previdenciária que existe hoje ao INSS, na folha de pagamento. Ela hoje na proporção do peso da força de trabalho nos custos de produção. Então, um frigorífico que exporta, frigorífico utiliza muita mão de obra, esse frigorífico está exportando imposto sobre a mão de obra. Isso está no preço da carne que vai ser exportada. O industrial vai repassar para frente... Aqueles 20% que ele arrecada para a Previdência estão no preço do custo. Estão no preço da exportação. O Fernando, só voltando um pouquinho nesse ponto aí, que eu achei um ponto muito interessante, você falou que alguns produtos vão abaixar de preço, se esse imposto, se houver essa mudança de um imposto para o outro.
essa parte de frigorífico, carne, suínos e tal, ele vai aumentar de preço ou diminuir? Esse é um produto que vai diminuir. Os frigoríficos, eles têm uma intensidade de mão de obra grande, a folha de pagamentos, como um todo, hoje representa 4%, 5% do total do faturamento do setor. Então, ao desonerar a folha, você reduz o custo desse setor. Para o frigorífico exportador, isso é benéfico, quer dizer, vai permitir que ele reduza o preço e se torne mais competitivo. As importações vão entrar e vão ser transacionadas aqui. E a transação, ou seja, o ato de comprar um produto importado, vai passar a ser base de contribuição para a Previdência Social, que hoje não é. Que hoje não é, quer dizer, seria um incentivo, inclusive, de uma arrecadação que hoje não existe para a Previdência. Sim. Quer dizer, é um fato que vai acontecer. Por exemplo, um bem de consumo importado, né? A sua operação, a hora que você realiza, passa o cartão de débito, ou passa o cheque, ou mesmo paga em dinheiro, isso aí vai ter uma base de incidência para arrecadação. Né? Que hoje não tem. Que vai indiretamente, que hoje não tem, indiretamente isso vai tornar a economia brasileira também mais competitiva. Né? Isso não tem relação com aquela outra coisa da acumulatividade. Né? Que, de fato, toda contribuição dessa natureza, ela tem um efeito de cumulatividade. A gente tem, por exemplo, na estrutura tributária brasileira, a PIS e COFINS, que para serviços, construção civil, são impostos cumulativos. Você agrega ao preço e se aquela mercadoria for transacionada para frente, você vai tributar sobre os tributos e isso que vai gerando a acumulatividade. A indústria não tem cumulatividade no PIS/COFINS. Tem uma alíquota maior e tem uma compensação de crédito e débito no imposto. Esse tipo de contribuição que está aqui na proposta da CNS, ela tem um efeito de cumulatividade. Mas esse efeito ele só vai ser importante em poucos setores, poucos produtos da economia. Para a grande maioria, a redução é de preço, é a redução de custo de produção. Quer dizer, o custo efetivo vai diminuir e vai aumentar a competitividade. Alimentos têm esse efeito, vestuário tem esse efeito, calçados têm esse efeito, móveis têm esse efeito. As estimativas mostram, por exemplo, que setores como saúde pública, educação pública, que empregam muita gente, que tem aí um peso grande de funcionários, inclusive seletistas, né? Saúde privada, educação privada também vão ter um efeito de desoneração, de redução de custo bastante importante. Bom, e toda a parte também de prestação de serviço, né, que é o que mais emprega a mão de obra, é a parte de prestação de serviço. Isso, né? A parte de serviços prestados às empresas, né, que pega toda a parte aí de tecnologia de informação, que pega os setores de serviços para a empresa, advocatícia, propaganda e marketing, publicidade, tudo isso emprega muita gente, né? Isso também vai ser um setor muito beneficiado. À medida em que você reduz o peso sobre a folha de pagamento, tem setores que a folha de pagamento é 90% do custo, 95% do custo. Esses setores vão ser fortemente beneficiados em termos de redução de custo. Vão aumentar muito a sua competitividade. Agora, indiretamente também vão beneficiar o setor industrial, porque eles são prestadores de serviços, muitas vezes, para a própria indústria. Exatamente. Então, com isso... Se a indústria terceiriza a produção, por exemplo, do olerite, da folha de pagamento, ela está pagando um serviço de TI. Né? E esse serviço de TI vai ser mais barato. Diminuído. Internet vai sair mais barato, TV a cabo vai ser mais barato, né? Televisão, comunicações em geral vão ter um efeito importante de redução de custo. Propaganda, até porque tem muita intensidade. Enfim, esse imposto me parece que é um imposto que beneficia não só alguns setores especificamente mais ou menos, mas beneficia a economia como um todo. E dentro desse processo de universalização da arrecadação desse imposto, muitas pessoas dizem que esse imposto vai onerar o trabalhador, vai onerar o pequeno e os grandes vão se beneficiar disso. Ele é efetivamente regressivo ou é um imposto justo que quem tem mais vai pagar mais? Olha, estudos feitos com a antiga CPMF já mostravam que ele não é um imposto progressivo. Quem tem mais renda, mais riqueza, acaba contribuindo mais. Ou seja, ele não onera
o pequeno empresário, nem o trabalhador, muito menos a classe baixíssima renda, indigência, não tem movimentação financeira. Então, está totalmente fora da base de arrecadação desse imposto. Né? Inclusive é um imposto socialmente justo, então. Sim, tem esse efeito. Esse aqui, em particular, além de ter esse efeito, que já considera, né, alguns expedientes para não ter efeito regressivo, por exemplo, você dá um abono salarial para compensar o que o trabalhador passaria, né, a pagar, né, ele tem um segundo gatilho importante aqui, que é a poupança não é tributada. A poupança financeira das empresas de família, em qualquer modalidade, ela não é tributada. Né? Isso para quê? Para você até dar um incentivo à formação de poupança, que vai permitir um crescimento sustentado de médio e longo prazo, até maior para a economia brasileira. Então, você tem na discussão da base tributária de uma contribuição dessa, também calcular os efeitos e buscar outros efeitos positivos, né, para outra finalidade que não só a própria financiamento da Previdência. Né? Inclusive a conta de investimento, no caso da antiga contribuição sobre movimentação financeira, ela não era tributada, né? Também não era tributada, para evitar esse tipo as pessoas podem desincentivo à poupança. Né? Poupança, aplicações, etc. Nessa área, essa conta ela não é tributada. Essas movimentações elas não seriam tributadas e tem como os bancos, né, controlarem dentro da sua TI controlarem o tipo de operação e tem como ser fiscalizado com muita facilidade. Fernando, um dos aspectos que eu vejo é que importantes que você colocou, que quem tem muita mão de obra ou um peso muito grande da mão de obra no seu faturamento, ele vai ter uma diminuição. E aqueles, portanto, que têm uma mão de obra pequena e têm um faturamento grande, por exemplo, como combustíveis, esses daí vão ter uma parcela maior de recolhimento nessa substituição de impostos? Isso. O balanço é simples, né? Quando você substitui uma base de arrecadação por outra, você tem 3 movimentos. Primeiro, um movimento de redução da sua contribuição na proporção da sua folha de pagamento. Então, é um caso de uma empresa, né? Eu fiz aqui alguns casos, por exemplo, uma empresa do setor têxtil, né? Ela tem um faturamento e tem uma despesa com pessoal. Uma empresa média aqui no Brasil desse setor pagava mais ou menos 45 mil de contribuição patronal para o INSS. Né? Esses 45 mil ela vai deixar de contribuir. Então, no final do mês não tem mais essa despesa, não tem mais esse DARF, né? Ela não vai recolher esse valor. Depois, ela vai ter uma outra despesa. Que outra despesa ela vai ter? Ela vai ter que pagar 1.400 para aumentar a folha de pagamento dos seus funcionários, para ressarci-los do custo adicional que eles vão ter, né? E vai ter uma despesa de 31.500, por quê? Porque algumas matérias-primas, alguns produtos vão ter um preço elevado por conta dessa alíquota. E a movimentação financeira dela também vai ser tributada. Isso daqui dá, no final, 1.500 para os funcionários, 31.500 de movimentação financeira que vai sair do caixa da empresa. No final, ela acabou, no seu resultado, com 12 mil reais a mais no final do mês. Né? Esse é o caso do setor que sai beneficiado. Outros, o peso dessa movimentação financeira é grande e o que ela ganha é pouco, porque emprega muito pouco a mão de obra, e o que ela movimenta de recursos financeiros é muito grande. Há alguns setores que vão ter um balanço negativo, vão sair perdendo nessa conta. E vão repassar isso para os seus preços. Não significa que isso vai sair do lucro da empresa ou da competitividade. Isso vai ser repassado para os preços, vai ser diluído em toda a sociedade conforme o consumo. Por exemplo, combustível. Isso não vai onerar a empresa do setor de petróleo e gás. Isso vai parar na bomba de combustível com o preço da energia um pouco mais caro, né? No caso aí do combustível, sei lá, gasolina, algo. E quem vai pagar é o consumidor, na proporção do quanto ele consome. Né? Quem consome muito combustível vai acabar pagando uma parcela maior. Se bem que esse preço hoje é uma commodity, é um preço internacional, quer dizer, isso pode refletir ou não dentro da... alguns setores, né, não conseguem repassar para o consumidor todo aumento de preço e de custo.
aí tem um pouquinho de readequação das margens. Pode ser para mais ou para menos, depende do custo internacional, né? Isso também. Então, o reflexo não pode ser direto, né? Pode ser uma parte desse reflexo que vai para esse custo. Em muitos casos é parcial. É parcial. Muito bom, Fernando. Obrigado muito obrigado pela sua participação. Luigi, muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e nós voltaremos daqui a uma semana. Muito obrigado pela sua participação. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.